As Ilhas Orcadas, ao norte da Escócia, são um arquipélago de beleza selvagem e misteriosa. Com paisagens agrestes e um clima imprevisível, essas ilhas testemunharam milhares de anos de história. Um lugar remoto, açoitado pelo vento, envolto em mistério. Aqui, a natureza se mostra em sua forma mais pura e selvagem, com tempestades que açoitam a costa e ventos que parecem sussurrar segredos ancestrais. Em meio a uma paisagem quase lunar, ergue-se o Anel de Brodgar. Este monumento megalítico, com suas pedras imponentes, tem sido um enigma para arqueólogos e historiadores há séculos. Um círculo perfeito de pedras milenares, como guardiões silenciosos de um passado esquecido. Cada pedra parece contar uma história, cada uma com sua própria energia e presença. Logo ao primeiro olhar, sente-se algo especial. Não é apenas a magnitude do lugar, mas uma sensação indescritível que envolve quem o visita. Uma energia diferente impregna o ambiente. Ao entardecer, quando a luz diminui e as sombras se alongam, o Anel de Brodgar parece ganhar vida, como se as próprias pedras respirassem. Não é apenas sua antiguidade, que se perde na noite dos tempos. É a conexão com algo maior, algo que transcende nossa compreensão moderna. É a atmosfera, a sensação de que o Anel de Brodgar é muito mais do que um amontoado de pedras. É um lugar onde o tempo parece parar, onde o passado e o presente se entrelaçam. Um local sagrado para nossos ancestrais? Um observatório astronômico? As teorias são muitas, mas nenhuma consegue capturar completamente a essência deste lugar. Alguns ousam ir além. Falam de energias místicas, de forças invisíveis, que conectam o Anel de Brodgar a outros lugares sagrados do mundo. Fala-se de propriedades místicas, de conexões com outras dimensões, até mesmo de um portal que poderia desafiar o próprio tempo. Lendas e mitos se misturam à realidade, criando uma tapeçaria de mistério e maravilha que continua a fascinar todos que se aventuram neste canto remoto do mundo. O Anel de Brodgar desafia o tempo há milênios. Este majestoso círculo de pedras testemunhou inúmeras gerações e eventos históricos. Estima-se que tenha sido erguido há cerca de 4.500 anos, no Neolítico Tardio. Naquela época, as comunidades humanas estavam começando a se estabelecer e construir monumentos duradouros. Ou seja, é mais antigo que as pirâmides do Egito. Este fato nos faz refletir sobre a capacidade e a engenhosidade de nossos ancestrais. Sua construção é um enigma em si mesma. Como eles conseguiram erguer essas estruturas monumentais sem a tecnologia moderna? As enormes pedras, algumas com até 6 toneladas, foram transportadas por quilômetros. Este esforço monumental teria exigido organização e cooperação excepcionais. Como nossos ancestrais fizeram isso com ferramentas tão rudimentares? A precisão e o esforço necessários são impressionantes. O Anel de Brodgar não está sozinho. Este sítio faz parte de uma paisagem mais ampla, repleta de mistérios e maravilhas. Faz parte de um complexo cerimonial ainda maior, junto com outros monumentos como as Pedras de Stennis e a tumba de Maeshowe. Juntos, esses sítios nos oferecem uma visão mais completa da vida e das crenças das pessoas que os construíram. Um conjunto que nos fala de uma civilização avançada, com profundo conhecimento de astronomia e geometria sagrada. Mas com que propósito? Seriam esses monumentos locais de culto, observatórios astronômicos ou algo mais? A verdadeira razão permanece um mistério, convidando-nos a continuar explorando e descobrindo. Ao longo dos séculos, inúmeras lendas e histórias foram tecidas ao redor do Anel de Brodgar. Os habitantes das Orcadas falam de luzes estranhas, de figuras fantasmagóricas que aparecem entre as pedras, de sons inexplicáveis à noite. Alguns visitantes afirmam ter sentido uma energia inexplicável, uma espécie de formigamento que percorre o corpo ao se aproximar do círculo. Outros até afirmam ter experimentado viagens no tempo, breves lapsos em que foram transportados para outras épocas. Lendas? Imaginação? Ou haverá algo mais? O certo é que essas histórias, passadas de geração em geração, alimentam o mistério do Anel de Brodgar. Muitas são as perguntas que cercam o Anel de Brodgar. Qual era sua verdadeira função? Como nossos ancestrais conseguiram construí-lo com tanta precisão? O que significam as marcas e os símbolos gravados em algumas das pedras? E claro, a pergunta que não quer calar: seria este lugar realmente um portal do tempo?
Um ponto de conexão com outras dimensões? A ciência não tem uma resposta definitiva. Alguns pesquisadores sugerem que a intensa energia magnética do local pode ter efeitos imprevisíveis no espaço-tempo. A ideia de um portal do tempo, embora pareça coisa de ficção científica, tem cativado a imaginação humana durante séculos. De antigos mitos e lendas a modernas teorias científicas, a possibilidade de viajar no tempo tem sido um tema recorrente em nossa cultura. Quem nunca sonhou em viajar para o passado ou para o futuro? A fascinação pelo desconhecido e o desejo de explorar o inexplorado são parte intrínseca da natureza humana. O Anel de Brodgar, com sua aura de mistério e sua conexão com o cosmos, torna-se um candidato perfeito para abrigar tal portal. Este monumento megalítico, situado nas Ilhas Orcadas da Escócia, tem sido objeto de especulação e estudo por gerações. Imaginem por um momento que as pedras não são apenas pedras, mas uma espécie de antena gigante que capta e canaliza energias cósmicas. Essas energias podem ser a chave para desbloquear segredos antigos e abrir portas para outras dimensões. E se no centro do círculo, no ponto exato onde todas as linhas de força convergem, se abrisse uma porta para o desconhecido? Um portal que nos permitisse não apenas viajar no tempo, mas também explorar outros mundos e realidades paralelas. Uma porta que nos permitisse transcender as barreiras do tempo e do espaço. A ideia pode parecer fantasiosa, mas não podemos negar que a história é repleta de mistérios que ainda não conseguimos desvendar. Talvez, um dia, descobramos que esses monumentos antigos são mais do que parecem e que em suas pedras está a chave para desvendar os segredos do universo. Muitos dos que visitaram o Anel de Brodgar falam de uma energia palpável, uma sensação de formigamento, de paz, ou até mesmo de vertigem. Poderia ser este um sinal de que o anel atua como um vórtice energético? Muitas culturas antigas acreditavam que a Terra era percorrida por linhas de energia invisíveis. Pontos de cruzamento dessas linhas, como o Anel de Brodgar, eram considerados lugares sagrados, com uma vibração especial. É possível que essas energias telúricas, combinadas com a posição astronômica do anel, criem uma espécie de portal dimensional, um ponto de conexão com outras realidades, com outros tempos. Imaginemos por um momento que o Anel de Brodgar seja realmente um portal do tempo. O que encontraríamos ao atravessá-lo? Poderíamos viajar ao passado e testemunhar a construção do próprio anel? Ou talvez ao futuro, para vislumbrar o destino da humanidade? As possibilidades são infinitas e escapam à nossa compreensão atual do universo. Mas a mera ideia de uma viagem no tempo é fascinante e nos convida a refletir sobre a natureza do tempo, do espaço e de nossa própria existência. O Anel de Brodgar, um lugar mágico que nos conecta com o passado, com o cosmos e com o desconhecido. Um lugar que nos convida a sonhar, a imaginar, a questionar as fronteiras do possível. Se algum dia tiverem a oportunidade de visitar as Orcadas, não hesitem em se aproximar do Anel de Brodgar. Sintam sua energia, ouçam o sussurro do vento entre as pedras e deixem a imaginação voar. Talvez, apenas talvez, sintam o chamado do mistério, a tentação de cruzar a porta do tempo e se aventurar no desconhecido. Você já sentiu o chamado do mistério em algum lugar antigo? Acredita que o Anel de Brodgar poderia ser um portal do tempo? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários. Adoraríamos conhecer suas histórias.